Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Neste vídeo eu vou falar do binômio de Newton. O binômio de Newton é qualquer binômio elevado ao número n, em que n é um número natural. Graças aos estudos do físico Sr. Isaac Newton sobre as potências do binômio, que foi possível verificar regularidades que facilitam a representação do polinômio. Observadas essas regularidades, tornou-se possível também encontrar somente um dos termos do polinômio, sem ter que calculá-lo todo, utilizando a fórmula do termo geral de um binômio. Então, através desse conceito, descoberto por Isaac Newton, a matemática desenvolveu significativamente, e alguns problemas, situações que eram impossíveis de resolver, tornou-se possíveis. Bem, então, definimos como binômio o polinômio que possui dois termos. Em algumas aplicações na matemática e na física, é necessário calcular potências de um binômio. Para facilitar o processo, Isaac Newton percebeu regularidades importantes que nos permitem encontrar o polinômio que resulta da potência de um binômio. E isso transformou a matemática, significativamente. Ela desenvolveu um potencial gigante para calcular, representar, mensurar coisas que ainda não tinham uma resolução definida, tá ok? Bem, vamos aqui para os exemplos que vocês já estudaram aí no 8º, 9º, primeiro ano do ensino médio, Todos esses conhecimentos que desenvolveram aí durante o ensino fundamental e o ensino médio, a gente vai relembrar aqui. Por exemplo, na potenciação, todo número elevado a zero é 1, igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Nos binômios também é a mesma coisa, tá? Olha aí, a mais b elevado a zero é 1. A mais b elevado a 1 é o próprio a mais b elevado a 1. E aí nós temos o conhecidíssimo quadrado da soma, lá no conceito de produtos notáveis. A mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Ou, alguns professores falam que o quadrado da soma é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então isso daí é um conceito que vale lembrar, porque a gente vai aplicar bastante aqui nos binômios de Newton. Vamos lá então. Newton percebeu uma relação entre os coeficientes de cada um dos termos e a combinação. Então, ele descobriu que existe uma relação entre combinação simples e coeficientes de um polígono, tá? Um polinômio aí. Então, nós temos que o cálculo de uma potência de um binômio de forma mais direta, a partir de uma fórmula, se dá assim. Esse é o binômio de Newton na forma geral, ou seja, é a fórmula do binômio de Newton, ok? Essa aplicação aí se dá da seguinte forma. O que está entre parênteses é a combinação. Combinação de n para 0, combinação de n para 1, combinação de n para 2. Em cada um dos termos do binômio de Newton, tem uma combinação agrupada ao termo do polinômio. Ok? Então, lembrando que a combinação ela é combinação simples, de n fatores, ou n fatorial, sobre, no caso aí, k fatorial vezes n menos k fatorial. Como aplicar tudo isso na prática, usando números? Vamos lá. Primeiro exemplo aí, ó. Exemplo resolvido. Calcule o binômio de Newton a mais b elevado à terceira potência. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a mais b elevado à terceira potência é a mais b elevado ao cubo. Como que a gente escreve isso utilizando o binômio de Newton? Assim, olha. Combinação de 3 e 0 de a ao cubo, mais combinação de 3 e 1 de a ao quadrado vezes b elevado a 1, ou só b, mais combinação de 3 em 2 de a elevado a 1 vezes b ao quadrado, mais combinação de 3 em 3 vezes b ao cubo.
Feito isso, agora a gente vai descobrir a combinação simples de cada um dos termos. Combinação de 3 e 0 é 1. Combinação de 3 em 1 é 3. Combinação de 3 em 2 é 3. Combinação de 3 em 3 é 1. Agora, para o terceiro passo, você vai substituir os valores das combinações no polinômio aí, né, de Newton, tá? Então vai ficar assim. No lugar de combinação de 3 em 0, eu coloco 1, que é o resultado, e assim por diante. Então vai ficar assim, né? Vai ficar um polinômio aí que eu posso simplificar, né? Porque 1 elevado a qualquer coisa é qualquer coisa. Então, o primeiro e o último termo aí eu posso simplificar ficando assim, ó. A ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes b elevado a 1 mais 3 vezes a elevado a 1 vezes b ao quadrado mais b ao cubo. Essa, então, é a resposta. Tá ok? É o polinômio que representa aí o binômio de Newton, a mais b elevado ao cubo. Tá certo, gente? Então, anotem aí, né? Tire dúvidas, né? Na internet tem como... tem a resolução, tem vídeos, tem exemplos, né, de como calcular a combinação simples, quem ainda não entendeu ali o que eu fiz, né? E o binômio de Newton também. Bem, agora um outro exemplo. Calcule o binômio de Newton a mais b elevado à quarta potência. Então o que vai mudar agora é o expoente, né? Ao invés de ser 3, vai ser 4. Portanto, o binômio de Newton vai ficar um pouquinho maior, olha. Nós temos 4 termos aí, né? Combinação de 4 e 0, vezes a elevado à quarta, mais combinação de 4 e 1, vezes a ao cubo, vezes b elevado a 1, mais combinação de 4 em 2, de a ao quadrado, vezes b ao quadrado, mais combinação de 4 e 3, de a elevado a 1, vezes b elevado a 3, mais combinação de 4 e 4, vezes b elevado à quarta. Né? Então, se vocês observarem aí, olha, fazendo o mesmo processo, né, nós vamos aí agora descobrir qual é a combinação simples de cada um, né, nos termos aí, e a partir disso substituir os resultados. Então vai ficar assim, né? No lugar da combinação de 4 e 0, que deu 1, eu coloco 1. No lugar da combinação de 4 e 1, que deu 4, eu coloco 4. No lugar da combinação de 4 e 2, que deu 6, eu coloco 6. E agora eu posso simplificar utilizando lá aquele conceito, né, aquela propriedade, né, de que o 1 é elemento neutro na multiplicação. Então eu posso simplificar um pouco mais isso daí fazendo assim, ó. E aí está o meu polinômio, né, representado pelo binômio de Newton, a mais b elevado à quarta potência. Da forma mais simples. Tá certo, gente? Bem, agora é com vocês. Eu quero que vocês calculem o binômio de Newton, a mais b elevado ao quadrado, né? Como eu expliquei aí para vocês, tá certo? Façam aí numa folha, né, no caderno, tire foto e anexe lá no Classroom, na aula, né, que foi postada aí, tá ok? A gente já está na iminência de fechamento do bimestre, precisa das devolutivas de vocês, né? Então esse é um exercício que serve para que você faça, né, e que a gente entenda que você está acompanhando aí as aulas. Ok? Então, bons estudos para vocês. Um abraço do professor Rogério e até a próxima. Tchau, tchau.